Gravando, pessoal, boa noite novamente. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Vamos dar início a mais um encontro, né, do grupo de estudos Viver Recria. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, professora Débora, nossa parceira. Já é a terceira ou a quarta aula, Débora, que você dá no grupo de Eu estudo? acho que é a terceira, né? A terceira, Terceira, né? acho que é. Ah, legal. É sempre muito bom, né, ter a Débora aqui com a gente. Aprendemos bastante com ela. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Daniel Russell, sou psicólogo, psicodramatista, sou coordenador do grupo de estudos Viver Recria e aluno da Viver, né? Estou finalizando aí o nível 2 na Viver. E a ideia, a proposta do grupo de estudos é que a gente possa falar sobre a teoria, mas que a gente possa também falar sobre a prática, né? Sobre o manejo. Então, hoje, nós estamos aí com um tema mega especial, que é sobre aquecimento e mindfulness. Quem vai conduzir esse encontro é a professora Débora, então vou fazer a apresentação dela e logo em seguida ela pega aí o bastão para dar a aula. Então, o nome dela é Débora Alessandra de Souza. Ela é psicóloga clínica e educacional há 29 anos. Ela é mestra no ensino das ciências da saúde e do meio ambiente, professora universitária, é especialista em psicopedagogia e psicomotricidade, é instrutora de mindfulness funcional e psicodramatista nível 1 e também em formação no nível 2, né, que é o psicodrama didata, psicodramatista didata. Então, Débora, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Fique à vontade, o palco é seu. Obrigada, para mim é um prazer estar aqui, né, mais uma vez, nessa parceria. Estou vendo minha aluna aqui, Socorro, ex-aluna, né, atualmente colega de trabalho, de profissão. É um prazer estar aqui e poder falar desse tema, que é um tema muito importante, né? Porque é um tema que, na verdade, se intercruza muito com o psicodrama, que é o mindfulness, né? O mindfulness eu conheci ele porque eu precisava fazer um trabalho, né, dentro da proposta de psicossocial dentro de uma empresa. E aí me pediram uma proposta diferenciada. Eles não queriam psicodrama, né? Eu tinha oferecido, já tinha feito um projeto, mas eles queriam algo que fosse, que trouxesse uma tranquilidade maior para o grupo, enfim, e aí eu fui estudar um pouquinho. Nesse mesmo período, uma amiga minha estava indo em busca do Mindfulness e ela falou: Débora, você está com essa proposta, vamos lá conhecer. E aí, ao conhecer o Mindfulness, o que é mais interessante que a gente, que é psicodramatista, a gente já faz muito do Mindfulness, né? Então, quando eu estava lendo até o livro da Rosa Coquier, que traz, né, formas de aquecimento, a maioria dos aquecimentos que a Rosa propõe ali são previstos dentro do Mindfulness, que é essa proposta de estarmos no momento presente, nesse aqui e agora, voltando para o nosso corpo, voltando a nossa atenção para nós mesmos, para aquilo que acontece com a gente naquele momento. E muito diferente do que a maioria das pessoas pensam, né? Que para a gente fazer o mindfulness, a atenção plena, dentro de um campo da meditação, a gente precisa estar sentado em lótus. Na verdade, o tempo todo a gente pode estar fazendo a prática da atenção plena. Tudo vai depender de como que a gente vai lidar com esse processo e como que a gente vai buscar fazer. Porque, por exemplo, ao atravessar a rua, se eu tiver fazendo uma meditação, uma atenção plena, eu vou ser atropelada. Então, peraí, a gente precisa aí nessas horas repensar. Mas o que é mais interessante é que a gente vai vendo dentro do mindfulness associado ao psicodrama
uma intensidade muito grande desse indivíduo, ele sair um pouco desse temor de entrar em cena. E aí eu vou trazer aqui a questão, né, do compartilhar um slide, mas por uma questão, né, de ter uma didática, senão eu vou embora falando e acaba que eu não vou compilando, né, pensamento dentro do. Ih, gente, espera aí que eu me perdi. Como que eu faço para compartilhar aqui? Débora, se quiser, pode me enviar que eu compartilho. Posso, vou te enviar. Enquanto eu Tá. te envio, eu vou falando aqui. Eu vou ter que, acho que, ir para cá para poder compartilhar com você. Então, a prática do mindfulness é uma prática que ela está o tempo todo associada ao nosso processo mesmo de podermos estar, né, atentos àquilo que nos acontece, aquilo que, em geral, a gente está vivenciando e muitas vezes, se a gente não estiver com a nossa atenção plena, aquilo passa, a gente faz no automático e a gente acaba não vivenciando plenamente aquele momento. Ou, né, dentro do mindfulness, a gente costuma dizer que muitas vezes a gente tá vivenciando as coisas no futuro ou no passado, como se a gente estivesse sempre em um processo de recordação e não num processo mesmo de vivenciar aquilo que está acontecendo com a gente naquele momento, né? Então, a proposta do mindfulness é a gente poder vivenciar naquele momento que a gente se encontra, vivenciar tudo aquilo que está acontecendo com a gente, entendendo as experiências. Se eu perguntar, por exemplo, para vocês aqui, o que vocês viram, né, ao longo do caminho ao chegar aqui, por exemplo? Ou ao estar aqui nesse momento presente, o que que aconteceu pouco antes? Será que a gente vai conseguir entender e capturar as coisas que aconteceram no decorrer do nosso dia, lembrando das cores que a gente viu, do que a gente vivenciou? Ou a gente simplesmente vai utilizar aquela frase, não lembro nem o que eu comi hoje, né, que dirá o que aconteceu no meu dia. Então, a proposta do Mindfulness é a gente trazer para esse momento daquilo que nos ocorre, né, daquilo que acontece com a gente, daquilo que a gente está vivenciando. Porque, por exemplo, antes de estarem aqui no online, vocês estavam fazendo alguma coisa, mas nesse alguma coisa até chegar aqui, quais foram as sensações que vocês tiveram? Quais foram os sentimentos que passaram por vocês? Como que estava o tempo? Como que quem estava do seu lado? Será que a gente consegue enxergar realmente quem está por perto? Ou a gente apenas no automático a gente se dá conta das coisas? E qual a importância disso para o psicodrama? Total, porque dentro do psicodrama a gente vai vivenciar esse aqui agora. E mesmo que a gente resgate lá o nosso passado, esse passado é vivenciado nesse aqui agora, com aquilo que eu estou sentindo nesse momento. Por isso que muitas vezes, quando a gente está na cena, a gente fala assim: diz o que você está sentindo, e a pessoa fica ali elucubrando, né, buscando um pensamento para racionalizar esse sentimento. Ela acaba não conseguindo vivenciar aquilo que ela realmente sentiu. Muitas vezes ela perde até aquilo que ela sentiu naquele momento, porque ela já deixou de prestar atenção naquilo que ela está vivenciando para prestar atenção em outra coisa. Então, o mindfulness é esse. Aí, nesse momento, por exemplo, eu posso falar: respira, trazer o mindfulness para ela, se conecta aí a você, ao seu coração, a esse batimento. O que está se passando aí, né? E aí, nesse momento, essa pessoa vai conseguir desbloquear aquilo que ela estava
vivenciando, né? Naquele momento que o terapeuta pergunta o que que passa aí com você, ela consegue retomar aquela emoção. Por quê? Porque ela saiu do entorno e voltou para ela mesma. E aí ela consegue ter esse momento de voltar a atenção para ela. Conseguiu, ô Daniel? E aí pode Sim, compartilhar. Então, dentro pode- do mindfulness, ao psicodrama, a gente vai ver que há uma intensificada dessas emoções e desses sentimentos dentro desse processo, quando a gente coloca esse indivíduo para poder aí respirar, para poder estar conectado com ele, né? Para poder entender o que está acontecendo com ele. Então, a gente vai falar aqui do aquecimento em mindfulness, o manejo da ansiedade na psicoterapia. Pode passar, Daniel, por favor? E aí, quando a gente pensa em aquecimento, né, a gente pensa para que que serve o aquecimento inespecífico e específico? Por que que dentro do psicodrama tem esse processo? Porque na sessão, né, o paciente ele chega com tudo aquilo que ele veio lá de fora. Ele chega com as preocupações do trabalho, da família, né, do que aconteceu com ele no trânsito. Então, nesse momento, ele está focado em várias coisas quando ele adentra ao universo psicoterapêutico. E aí, a proposta do aquecimento inespecífico é deixar ele falar um pouquinho disso que ocorreu, para que a gente possa, a partir disso, entender como que ele está naquele momento e quais são as questões que estão ali presentes na fala dele, naqueles incômodos, para que a gente, a partir disso, possa buscar o aquecimento específico. Então, ele vai trazer, hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo, ele vai trazer da história do que aconteceu no final de semana, mas vai ter um momento ali da fala dele, desse diálogo, que ele vai trazer alguma coisa que, ao longo de tudo isso que aconteceu, tocou, mexeu nele. E aí, esse momento é o momento do aquecimento específico, é onde a gente vai precisar dar consignas, né, precisas para a gente poder preparar esse indivíduo ou para dramatização, ou para uma cena, ou para um jogo dramático, prepará-lo para que ele possa estar ali por inteiro vivenciando aquela cena. Então, esses mecanismos físicos, mentais, sociais, eles vão visando a preparação de um clima de proximidade, né, que vai favorecer aí a dramatização propriamente dita. Então, ele precisa estar com todo o campo sensorial dele ali envolvido para que ele consiga ir para a cena. É claro que a gente, enquanto psicodramatista, vai olhar, né, o momento dessa matriz de identidade que ele se encontra, se ele está preparado para ir para uma cena, mas no momento que eu aqueci ele dentro do inespecífico e eu consegui, dentro desse discurso, entender o que dói nele ou o que incomoda, cabe a mim aquecê-lo de forma a direcionar esses canais, né, físicos, mentais, sensoriais, para que ele entre na cena que a gente vai propor diante do nosso atendimento. Pode passar, Daniel? E aí, o que que é o mindfulness? Para isso eu preciso entender, eu já falei um pouquinho no início, mas é o poder viver esse momento presente sem julgar. O que a gente faz o tempo todo é julgar as ações do outro e as nossas ações. E principalmente quando a gente diz para o paciente assim, fala o que você está pensando, ele entra na fase de se auto-julgar, porque ele começa a se preocupar com a resposta que ele vai nos dar. Nessa preocupação da resposta que ele vai nos dar, ele se desconecta dele, ele se desconecta daquele sentimento e daquilo que ele estava ali produzindo. Então, quando a gente volta para essa prática simples, né, que tem como objetivo fazer com que os pacientes, clientes possam fazer
essa atenção plena, esse momento presente, sem brigar com a realidade, ou seja, eu tenho que estar aqui, ao invés do meu pensamento estar na minha casa e eu tenho que entregar um trabalho amanhã, e amanhã, não, tô aqui, nesse momento, nesse aqui agora. E aí eu não julgo por estar trazendo ele de volta, ó, sem julgamento, volta para o que a gente está falando aqui, né? Quantos de nós estamos aqui nessa tela, mas pensando em ter que fazer tal coisa e daqui a pouco eu vou ter que fazer, né? Mandar aquele trabalho, tem que preparar o atendimento de amanhã, né? A gente sai daquilo que está no presente. E aí o Mindfulness é um convite para aqui. Tá tudo bem você ir, mas volta para esse lugar aqui que nós estamos nesse aqui agora, né? Sai dessa correria mental e traz o seu pensamento para que você possa apreciar esse momento e aquilo que precisa ser mudado. Pode passar. E aí, que o aquecimento, né, ele vai fazer? Ele vai nos preparar emocional e fisicamente para isso. Então, a gente vai ter exercícios respiratórios, né, que vão alinhar o nosso corpo a essa imersão terapêutica. Então, muitas vezes o paciente está ali relatando, e aí, na hora que a gente fala, vamos para uma cena agora, ele trava. Ele, não, mas, né, muitas vezes ele pode travar. Quando você leva ele para o campo da respiração, você traz ele, né, para um campo dele com ele, respira, sente a sua respiração, sente o ar entrando e saindo. E às vezes o paciente ele está tão ansioso, tão acelerado, que ele tem dificuldade de prestar atenção até na respiração. E aí, qual o foco que eu levo? Sente a temperatura da sua respiração. O que eu estou dando? Um norteador ali para ele, de que a respiração tem uma temperatura. Logo, se tem uma temperatura, eu vou sentir. Sente a densidade. Se suas narinas estão, né, com uma densidade grande ou se está leve. Então, enquanto eu mando ele respirar e ele observar a densidade dessa temperatura, ele sai da aceleração mental que ele se encontra e ele entra em contato com ele, sabendo que a respiração é o único mecanismo orgânico que nós realmente conseguimos controlar. Então e aí ele começa a respirar, muitas vezes a sair daquela ansiedade, né? E ele aumenta a disposição para se engajar naquilo que a gente vai propor. Então a gente pede aí, né? Tem uma técnica que eu particularmente gosto muito, que é o escaneamento corporal, né? Então peço para respirar, depois eu falo, faz uma xerox do seu corpo. Vai fazendo uma xerox do seu corpo, começando pelo alto da sua cabeça, vai verificando, né, como que seu corpo está, sem julgamento, sem crítica. Vai percebendo se tiver uma cor, quais são as cores que seu corpo se encontra nesse momento. Eu estou dando disparadores sensoriais, que é muito importante para aquecimento específico dentro do psicodrama. Eu estou inespecificamente ainda, eu estou no todo desse corpo, mas eu estou preparando ele para um clima seguro. Se tiver em grupo, no coeso, e se tiver no bipessoal, para que ele possa se sentir mais pertencente a esse espaço terapêutico. E aí isso vai favorecer esse processo psicodramático. Pode passar. Então, o mindfulness com a sua prática, né? No momento presente, ele vai impulsionar o indivíduo através dessa respiração, dessa autoobservação, dessa autopercepção, possibilitando conexões, conforme eu falei, com ele mesmo. Então, é uma oportunidade que nós temos de
trazer aquele paciente para ele estar plenamente nesse aqui e agora. Todo o corpo dele, todo o pensamento, todo esse sentimento vai estar no aqui e agora, para que ele possa vivenciar a cena dentro do psicodrama. Pode passar. E aí, dentro disso, a gente sai do campo automático, a gente passa a trazer esse paciente para experimentar a sua cena, para vivenciar a sua cena e para ele poder estar ali, né, com todas essas questões que ele poderia estar muitas vezes tão acelerado mentalmente que ele não consegue nem estar ali presente na cena. E aí é aquele momento, por exemplo, que você começa a fazer entrevista para aquecê-lo, mas aí ele às vezes começa a responder como sendo ele e não como sendo dentro do papel o qual a gente está aquecendo. Então, na medida em que eu aqueço ele dentro do mindfulness, eu trago ele para vivenciar e potencializar ele dentro daquele papel que ele vai executar naquele momento dentro do psicodrama, né? E aí ele vai conseguir dessa forma, assumir melhor esse papel o qual ele se encontra e dar mais respostas criativas e espontâneas diante daquilo que ele está vivenciando, porque ele vai estar voltado para o aqui e agora. Para ele, sem entrar em julgamento, ou seja, essa barreira de se vai ser julgado ou não tende a diminuir, e aí ele consegue estar mais pleno dentro da cena e vivenciar com mais intensidade, de forma mais plena mesmo, essa cena que vai ser vivida. Essa cena é uma cena de uma atividade, de um projeto que eu desenvolvo, que é o Elos de Aconchego, com mães atípicas, onde elas trazem dentro do psicodrama, né, cenas de muito sofrimento, de muita dor, de como se elas não tivessem capacidade de ressignificar essas dores, porque uma vez um filho atípico, esse filho atípico vai ser sempre atípico, né? Então elas sempre vão estar muito desgastadas física e psicologicamente falando, e aí, no final, a gente pede com as cangas que nós trabalhamos para que elas construam, né? Depois de fazer um aquecimento dentro do Mindfulness, e aí elas constroem algo para entregarem umas para as outras. E aí elas vão nomeando o que que elas deixam ali no grupo, que é a disponibilidade, o afeto, o companheirismo, e ali elas vão nomeando o que que elas entregam para esse grupo, que é um grupo que chega cheio de dor e que vai embora totalmente renovado através do trabalho que foi desenvolvido. Pode passar. E aí, aonde você pode entender mais profundamente sobre isso é no livro, né, A Clínica Psicodramática da Ansiedade, onde eu, no quarto capítulo, falo sobre a preparação da cena de uma paciente que chega no consultório com muita ansiedade, ela chega em crise. E ali ela fala compulsivamente, né? Sem parar e vai falando, e até que eu trago, como eu sabia que levá-la para a cena dentro dessa perspectiva de ansiedade, ela não iria conseguir dramatizar. Eu levei ela para o campo do mindfulness, e aí trago toda uma respiração, trago escaneamento corporal e trago a proposta de visualização do problema. Então, tem uma técnica dentro do Mindfulness que a pessoa visualiza o problema e ela visualiza aquele problema indo com as ondas, né? E aí a gente faz, né, dentro disso, a selfie como contexto, que não deixa de ser uma ação dramática, que ela se divide em duas e ela observa ela se observando e ela observa ela observando o mar.
Então, nesse campo, né, a gente não faz pergunta como no psicodrama interno, a gente só pede para ela observar, né, e a partir disso ela vai ali observando, eu peço para ela respirar, para ela continuar se observando sem crítica nem condenação, e a partir disso, depois peço para ela retornar, voltar a ser uma só, e aí, a partir disso, vai todo o desenrolar da sessão terapêutica dela, aonde ela consegue, né, se regular e compreender os aspectos relacionados à ansiedade dela. Então, foi um atendimento riquíssimo. É uma paciente que ainda faz acompanhamento comigo e que tem uma história, né, de muitas questões aí ao longo da vida dela, mas que ela tinha muita dificuldade de entrar na cena do psicodrama. Então, quando eu trazia a cena para dramatizar, ela meio que enrijecia, porque tinha muitas dificuldades com o julgamento. Então, ela de alguma forma projetava que eu ali naquele cenário, mesmo que eu não a julgasse, ela não conseguia se sentir leve. Quando eu trago mindfulness, ela consegue, a partir do processo de respiração, a partir desse contato com aqui agora, ela consegue quebrar esses aspectos e aí consegue ir para a cena dentro do psicodrama e vivencia essa cena de diálogo dela com a ansiedade, que foi algo assim de muito crescimento para o desenvolvimento dela. Pode passar. E aí estão as referências, né? Depois vocês querendo, tem bastante coisa também. Acho que aqui eu coloquei só um ou dois de mindfulness, mas tem muitos livros de mindfulness muito interessantes. Tem um que eu gosto muito, que é o Liberte-se, que ele traz vários exercícios assim muito bons para a gente poder desenvolver. Pode passar. E agora eu quero praticar com vocês, né, gente? Porque senão não é psicodrama e senão não é mindfulness. O mindfulness e o psicodrama só são o que são se a gente puder levar para uma prática, né? Porque que é um grupo teórico prático, então eu tenho que trazer a prática para vocês, para que a gente possa experimentar. E aí, gostaria que vocês se sentassem da forma mais confortável possível na cadeira. O mindfulness não Tira o necessariamente a compartilhamento, gente Débora. precisa estar deitado. Oi, Tira o compartilhamento. pode tirar. Então, sentem da forma mais confortável possível, tá? Onde vocês se sintam bem com o corpo de vocês, onde não tenha nada tensionando, tá? Sentem de forma confortável, não precisa estar em lótus, só precisa estar confortável. E fechem os olhos nesse momento. Vou pedir para que vocês fechem os olhos e vocês possam ir respirando apenas. Tentem colocar a mão que não tensione nenhuma parte do corpo de vocês, tá? Em cima da mesa, em cima do colo, em cima de algum lugar que não gere tensão e preocupação em sustentar. Então, apenas sentem-se à vontade e apenas respirem. Vai respirando e prestando atenção nesse ar que entra e que sai. E vai percebendo a densidade, vai percebendo o ritmo. E não tentem controlar o ritmo da respiração de vocês. Apenas respirem. E vai passando bem devagar, como se fosse uma xerox no corpo de vocês. E essa xerox vai pegando do alto da cabeça,
e vai observando essa xerox, como que a sua imagem está saindo, sem crítica nem condenação. Apenas observem. Vai observando essa xerox passando pelo rosto, pelo pescoço. E essa xerox vai descendo bem devagar, sem pressa. E enquanto ela vai descendo, vai observando como que está o seu corpo nesse momento. Se tiver alguma parte que você observa que está tensa, rígida, respira com essa parte do corpo como se os poros dessa parte do corpo fossem canais de respiração. Vai respirando e passando o escaneamento por todo o seu corpo, só observando como que se encontra esse corpo nesse momento. Vai passando e vai observando. E nesse momento vai finalizando esse escaneamento, essa xerox, e vai apenas observando como que seu corpo se encontra nesse momento. E bem devagar, eu vou pedir para que você possa se direcionar para a ida a um lugar de praia. Mas você já chegou lá, você só está entrando e se direcionando pela areia e vai observando como que está essa areia, se está muito quente, se está fresca, se está morna. Apenas observa. E vai observando e percebendo um lugar para você sentar aí na areia, onde você possa visualizar o mar com segurança. Ao encontrar esse lugar, se sente e você apenas vai observar as ondas indo e vindo, mas são ondas bem tranquilas que estão indo e vindo. Vai observando e vai vendo só essas ondas indo e vindo. E ao observar essas ondas, vai vendo o que que nesse momento está te incomodando ou algum pensamento que está aí. Se o pensamento desviar para outro lugar, volta ele para estar aí nesse momento com você, observando o mar e observando os seus pensamentos. Vai observando quais os pensamentos estão se passando na sua cabeça. E cada pensamento que passar, seja ele qual for, coloca ele no mar e deixa ele levar esse pensamento, e esse pensamento vai indo, e veja, olhe para outro pensamento que possa estar passando nesse momento, e pega esse pensamento e coloque em outra onda. Deixa esse pensamento ir, vai observando ele se distanciando com a onda. E se o pensamento for para outro lugar, traz ele de volta para esse momento. E vai pegando mais um
pensamento que possa estar passando por aí. Se não tiver nenhum também, está tudo bem. E apenas observe esses pensamentos no mar, se distanciando, indo para longe, e vai apenas observando, bem devagar, vai percebendo como se você tivesse se dividido em duas pessoas. Uma que observa o mar e a outra que observa você observando o mar. Se o pensamento for para outro lugar, traz ele de volta para essa observação. Observa você se observando e observa você observando o mar. Vai apenas observando e percebendo, sem crítica nem condenação. E se o pensamento desviar, traz ele de volta a estar com você nesse momento, se observando e observando você observando o mar. Apenas observe, sem crítica nem condenação. E bem devagar, vai se tornando novamente uma pessoa só e continue aí a observar esse mar. Vai observando esse mar e vai apenas percebendo nesse momento como que esse mar se encontra. E bem devagar vai voltando para sua respiração. Volta para sua respiração e vai observando o ar entrando e saindo. E se seu pensamento desviar e for para outro lugar, traz ele de volta para essa respiração. E mais uma vez, vai passando xerox no seu corpo e vai observando como que esse corpo se encontra nesse momento. Vai vendo se tem alguma área que ainda está tensa. Se tiver, respira com essa parte do corpo. Vai respirando e vai observando os seus poros, respirando e vai permitindo que todo o seu corpo seja um canal de respiração, aonde o ar sai e aonde o ar entra. Vai apenas observando esse ar entrar e esse ar sair de todo o seu corpo. Vai percebendo quando ele coloca para fora o ar e vai percebendo quando ele puxa o ar. E se seu pensamento desviar, traz ele de volta para esse momento de prestar atenção na respiração. Vai respirando e vai permitindo agora olhar para seu coração. O que que se passa aí no seu sentimento nesse momento? Quais são os sentimentos que se passam no seu coração nesse momento, nesse aqui e agora? Vai apenas observando. Olha para esse sentimento
e apenas observa, sem criticar nem condenar. E se o pensamento for para outro lugar, traz ele de volta a estar aí, observando o seu coração. Vai bem devagar, respirando, prestando atenção na densidade desse ar. E vai bem aos poucos mexendo seus pés, ainda de olhos fechados, mexa bem vagarosamente, amorosamente as suas mãos. E vai bem devagar, abrindo seus olhos nesse momento, sem pressa, no seu tempo. Bem devagar, vai abrindo os olhos. Quem está com a câmera fechada e já conseguiu abrir os olhos, só põe a mãozinha levantada para eu saber que conseguiu abrir os olhos, tá? Coloca a mãozinha amarela aí embaixo para quem está com a câmera fechada, só para eu saber quem conseguiu voltar para o momento presente, quem ainda está, né, despertando. E com uma palavra, eu gostaria que vocês me dissessem qual sentimento está nesse momento presente. Que palavra viria nesse momento? Tá com Redime, tá com um áudio fechado. Relaxamento. Quem mais? Eu senti uma paz interna. Paz, relaxamento, paz, tranquilidade, descanso, conexão, calmaria. Ok. E aí, bem devagar, tranquilidade. Daniel, tem como dividir em grupos? Tem? Nós vamos dividir em grupos, então. E aí, dentro do grupo, vocês vão montar duas cenas. Uma de como vocês chegaram aqui, vai ser a primeira cena. E a segunda cena, cena não, desculpa, a estátua, tá? O grupo vai montar uma estátua de como chegou aqui e a segunda de como está agora, ok? Então, a primeira estátua, como chegou aqui, e a segunda estátua, como se encontra nesse momento após o Mindfulness, ok? 5 minutinhos, tá, gente? Para poder montar. Espera aí, eu vou direcionar vocês. Oi. Se vocês vão receber aí, convite.
Coloquei você, Débora, mas não aceita não, tá? Ok. Dani, Oi. esse pessoal que está aqui está com a gente? Não. Então, a Camila é o primeiro encontro dela, então ela avisou aqui que está se aquecendo ainda, então prefere ficar aqui com a gente. Ah, tá. Agora o restante da galera não respondeu, não sei se estão ouvindo Entendi. ou se, ou se não estão, enfim. Entendi. Não precisa sair, não. Acho que ela falou que se quisesse podia sair, não precisa sair, não. Ah, não, Camila, pode ficar, tá? Você tinha falado a duração, Débora, para eles? Não me A lembro. duração, É, 5 minutos que eu falei. 5 minutos, tá? Perfeito. Isso. Você vai dar aula hoje? Vou dar aula daqui a pouco. Mas eu fiquei aqui na Sete. faculdade mesmo, que eu ia para o Ah, consultório e tá. depois ia voltar. Mas aí eu tô aqui na sala de atendimento, pedi para ficar aqui. Aham. Aí eles falaram que não tinha problema e ficou melhor, porque aí eu Sim. acabando eu desço, né? Já tô aqui na faculdade, fica mais fácil. Hum. É 7 horas, né, que começa. Começa 7h15. Uns 15 minutos aí de É, respiro. isso. Isso aí. Dei pra Graça também. Daí ela tá me respondendo agora. Acho que ela não conseguiu. A Graça, que foi sua aluna. Ah, é. Eu até falei com ela que já está quase acabando, então eu É. não consigo entrar pelo Zoom. Oi, gente, tinha caído aqui, eu caí, mas já levantei. Aí eu fui. A galera já tá voltando mesmo, Já tá então, É, voltando? é, Tá. é. então pode continuar aqui.
Ai, tava uma delícia, viu, Débora? Que bom. É, legal. Daqui a 40 segundos eles voltam. Você é muito criativa, né, Débora? É, Tem uma são anos, força né? muito legal. Gosto muito do seu trabalho. Ah, que bom, Vivi. É bom, né? A gente fazer o que gosta, se encontrar é muito bom. Foram quantos grupos que ficaram? Foram dois, Débora. Criei dois Dois, grupos. ótimo. Cada um com 8 pessoas, se eu não me engano. Então, voltou todo mundo? Então, nós vamos Sim, combinar o seguinte: o primeiro, um grupo que for apresentar, ficar com a câmera aberta, os demais fechem as câmeras, e aí eu vou dar a consigna da primeira cena e depois da segunda, ok? Vou fechar aqui também a minha. Então, qual seria a, a imagem, né, que vocês montaram de como vocês chegaram aqui? Qual foi a imagem que vocês fizeram? Assim, ok. Então, você poderia dar voz a essa imagem primeira? Da voz? O que que essa mão estaria dizendo na primeira imagem? Ela estaria dizendo que nós chegamos bem acelerada, mas que a partir do momento que a gente foi entrando no processo em que você começou a falar conosco, nós começamos a sentir uma calmaria, como se tivesse até tivemos imagens, mas ao mesmo tempo tivemos calmaria de sono, de tranquilidade, de uma calmaria de nos levar ao sono. Então, qual seria a imagem da tranquilidade? Então, vou pedir para vocês ficarem com a mão assim, de tranquilidade, todo mundo. E enquanto essa mão estiver assim, fechem os olhos agora e vai respirando essa tranquilidade mais um pouquinho. Vai permitindo que ela entre em vocês. Vai permitindo respirar nessa tranquilidade. Isso, respira e vai passando essa tranquilidade para todo o corpo de vocês. Bem devagar. Respira e pode bem devagar abrir os olhos e gratidão. Obrigada, tá? Próximo grupo, o restante fecha a câmera e o grupo que vai fazer a primeira e a segunda cena, por favor, apareçam. Cadê o pessoal, gente? Pessoal da segunda, quem é? Do segundo grupo? Maria Salina, Érica Zafira. Cadê vocês? O meu grupo já foi, já. Foi o primeiro. Já.
É Qual é o porque eu tô outro com um grupo? probleminha na câmera e aí eu não consegui aparecer. E o outro grupo, quem foi? Outro grupo foi a Maiara e a Maria Celina, foi isso? A Érica está no segundo grupo. É isso mesmo, Maiara? É, mas eu acho que só É? eu vou aparecer, né? Ah, Tem tá. problemas. Então, o que que vocês fizeram lá como imagem de, né, de como vocês chegaram aqui? Assim, Dá voz aí para essa mão. chegamos muito ansiosas, com vários problemas, de pensamentos, com aceleradas, com problemas de trabalho, dia a dia, enfim, chegamos assim, literalmente. Literalmente. Estão indo embora como? Assim, Então dá voz aí para essa mão assim. é a tranquilidade mesmo, assim, né? De tirar um tempo e relaxar, se desconectar desse mundo frenético, desses pensamentos atropelados, né? Que são acelerados, é como se passassem mil pensamentos a cada segundo na nossa cabeça. E respirar, relaxar e nos desconectar e nos conectar com nós mesmos, assim, nos trouxe uma tranquilidade, assim, fora do normal hoje, eu diria. Foi uma experiência incrível. Uhum. Então volta a mãozinha de novo para cima aí, Mayara. Vai respirando e mantendo aí essa respiração e recebendo essa tranquilidade. Respira, recebendo e ampliando essa tranquilidade aí dentro de você, sem crítica nem condenação, apenas recebendo essa tranquilidade nesse aqui e agora. Bem devagar, vai respirando e vai abrindo os olhos bem devagar nesse momento. Aí pode relaxar suas mãos e gratidão. Obrigada. Obrigada também. Gente, e é isso. Agora temos aí uns 2 minutinhos, três para falar, né? Sei que vocês já falaram com a cena, mas queria ouvir um pouquinho vocês, como foi esse momento de estar aqui vivenciando, né? É claro que é muito mais do que tudo isso. Isso aqui é né, uma pontinha do que o psicodrama unido ao mindfulness pode fazer, mas já traz, né, uma nuance do que é, né, essa experiência de estarmos no aqui e agora e podermos voltar o nosso pensamento para esse momento e não para o que, né, está se passando, né? Enfim, quero ouvir vocês. Eu acho que foi importante porque a gente vem nessa correria mesmo, né? Vai saindo de uma coisa para outra, uma atividade para outra, e às vezes a gente nem percebe, né? Não percebe a gente, né? Então, você consegue testar isso em você e você poder replicar isso depois para o paciente, né? Você poder fazer com que ele sinta também essa sensação boa de paz e tranquilidade. Sim, muito bom. Obrigado, Redime. Obrigado por Aí, compartilhar. Mais alguém quer falar? Um comentário aqui, Débora. Obrigada, Eu achei Mayara. incrível, uma experiência única. Maiara Feliciano. Obrigada, Mayara. Gratidão. Débora, queria também agradecer, né, a sua condição aí junto com o Daniel e fiquei assim, entrei em profundo relaxamento, como há algum tempo eu não entrava, então foi bem interessante assim, e fiquei refletindo também como uma indução, uma atividade como essa pode fazer diferença para aquele paciente, né, que chega
ali no nível de agitação, de ansiedade muito alto, e, e essa possibilidade da gente integrá-lo, né, para ele conseguir chegar no nível ali para poder compartilhar suas emoções. Então, eu achei bem legal, acho que pode nos ajudar bastante aí no dia a dia, viu? Obrigada. Nada, obrigada por compartilhar. Débora, eu achei até incrível, porque eu tenho muita dificuldade para relaxar e me desconectar, sabe? Eu nunca consegui, já fiz diversos momentos como esse, mas acredita que Cortou. Travou. A Érica comentou que foi incrível, uma experiência incrível. Eu posso falar um pouquinho, pedir licença? por um momento, Eu, eu vou ter que sair Voltou. do grupo, porque eu tenho um atendimento agora. Eu peço licença para vocês. Tá bem. Tudo bem? Tudo bem. Sim, Obrigado pela tudo Vou bem, saindo presença. então. obrigada. Tá Muito bom obrigada. atendimento, tá? Obrigada. Tchau. 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 Tá fechado seu áudio. Tenta ver se consegue abrir. conseguiu agora? Conseguiu. Agora sim. Ah, eu, sinceramente, eu nunca havia ido tão profundo como eu fui hoje. Ao ponto que teve um momento que eu achei que eu estava dormindo, sabe? Eu falei, nossa, eu voltei tão relaxada. E o interessante é que ontem eu estava muito mal, eu estava com uma crise de fibromialgia muito intensa. Então, quando a gente está com a fibromialgia muito intensa, para se desligar muito mais difícil, né? E quando você fez, eu falei, ih, não vou já não me desligo normal. Imagine com fibromialgia, piorou, né? E eu voltei outra, eu falei assim, nossa, parece que todo o meu corpo que estava tensionado se liberou, sabe? Eu falei assim, nossa, foi muito incrível, porque para mim, que nunca passei por isso, de me relaxar totalmente dessa forma, é, foi o máximo. Posso dizer isso, o máximo. Porque não é fácil para mim, não. E ontem, assim, eu estava com muitas dores, e hoje, agora, eu senti esse. Meu corpo parece que está soltinho, sabe? Assim, muito bom. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar. Obrigada. E é isso, gente. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade, né, de poder estar aqui, vocês vivenciando esse momento e o Mindfulness e o psicodrama é isso, gente. Faz com que a gente possa vivenciar, né, todos esses sentimentos e sensações que estão na gente, mas que o mundo nos atropela e tira de nós, né? Então, gratidão aí pela participação de todos e todas. Quem quiser conhecer mais, é só adquirir o livro A Clínica Psicodramática da Ansiedade. Débora escreveu um capítulo fantástico, com várias dicas, estratégias. Bem legal o capítulo dela. Débora, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. E quero já deixar um convite para o próximo encontro, pessoal, que vai ser no dia 9 de março, com a professora Olga Viedo. Viedo, é Viedo. Com o título Entrelaçamento entre Ansiedade, Comportamento Alimentar e Obesidade. Então, se vocês atendem pacientes com essas queixas, vai ser muito legal esse encontro, porque ela vai trazer também várias estratégias. Então, estão todas convidadas e todos convidados. Então é isso, gente. Muito Perguntaram como obrigado. comprar o livro pela Amazon, já Ah, está tá. vendendo, né? Sim, em várias livrarias, Amazon. Você colocando no Google, você vai conseguir visualizar várias livrarias que já estão vendendo o livro, tá?
É isso. Então, tchau, Muito tchau. obrigado, gente. Até a Obrigada, próxima. obrigada, Débora. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo, Cris, Dani. Beijo. Beijos.